Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, da minha excepcional felicidade de estar aqui hoje, recebendo posso dizer, os representantes das instituições que há mais tempo militam na educação no Brasil. Tem um quadro de Vitor Meirelles, chamado A Primeira Missa, que eu acho que todo mundo já viu. É um pequeno monte, é uma cruz que foi feita, tem um padre, tem uns portugueses com armadura na frente e tem uma série de índios olhando com um olhar, alguns com um olhar meio pasmo, outro com um olhar de quem está gostando e dizendo, sendo cativado por aquilo. Eu posso dizer que esse quadro, figurativamente, é o primeiro ato de educação no Brasil e é, digamos assim, o ato que marca o nascimento do Brasil. É o padre Henrique Coimbra, capelão da frota de Pedro Álvares Cabral, celebrando a primeira missa no Brasil. Óbvio, Vitor Meirelles fantasiou, imaginou a cena do quadro, talvez a cruz não tenha ficado em cima do monte, talvez os índios tenham ficado para longe, só tivesse portugueses, mas o quadro simboliza o nascimento do Brasil, a conjugação das raças que fizeram o Brasil e simboliza também um ato de educação, um exemplo de educação. Seja ela religiosa ou não, você começa o país ali. Nos 250 anos seguintes, uma região que hoje nós chamamos de Brasil foi sendo habitada por sucessivas ondas migratórias vindas de Portugal, sobretudo, e que se misturavam com a população local. Isso não foi um processo fácil. Isso foi um processo que às vezes envolveu muita incompreensão de todas as partes, houve muita violência. Há um famoso episódio em que os portugueses alienaram 4.000 índios no Espírito Santo, mortos numa praia. Mas, de fato, você começou a nascer o país ali, ou vários países, mas sob uma mesma égide educacional. Então, era um país ainda muito ignorante, mas que já possuía algumas escolas, poucas. Mas das primeiras coisas que a Anchieta faz no Brasil é criar uma escola. Uma escola não era muito mais do que um casebre de taipá, com um teto e um padre dentro, querendo ensinar a alguém, fossem índios, fossem filhos de índios, de índias com brancos, fossem filhos de brancos. Havia muito poucas mulheres brancas vindas de Portugal naquela época, então era mais uma população misturada. Você queria ensinar o quê? A ler e escrever. Talvez um pouquinho de contas, mas não mais do que isso. E foi um caminho muito duro de construção dessa educação básica no Brasil. Eu diria que a construção da educação básica no Brasil precede o Brasil, porque realmente até 1750 o Brasil não existe a não ser como local geográfico. Dividido primeiro em 6 Marias, eram vários estados independentes. Depois, com a administração no norte e no sul, o famoso Grão-Pará e aqui na Bahia, você tinha estados diferentes. Teve guerras com a França, teve vindas de piratas, tudo isso, mas você ia com um embrião
trazendo para o Brasil um elemento de civilitude que liga o país à cultura ocidental. Isso é muito importante, porque a educação básica religiosa, ela não trouxe só a religião, não trouxe só o ensino da gramática, ela também trazia dentro de si preceitos que eu posso dizer, mesmo que remotamente, ligavam a uma estrutura de comportamento social esperada que vinha evoluindo desde lá de trás dos gregos e foi sendo trazida paulatinamente. Eu não vou contar toda a história do que aconteceu. Você tem um período difícil nesse momento de educação religiosa, que é o período de 1760, mais ou menos, até 1800, com vários eventos históricos que aconteceram, um deles sendo a expulsão dos jesuítas do Brasil, e depois a extinção da própria ordem a nível mundial, mas, de um jeito ou de outro, a semente estava plantada. E você, quando vem a época do Império, você tem o ressurgimento da educação e essa educação volta em todos os azimuts. São dois momentos interessantes. É o momento da maioridade de Dom Pedro II, seguido depois, mais de 100 anos depois, pela Reforma Capanema em 1937. Nesse período todo, você teve uma brutal influência civilizatória. E quando eu digo civilizatória, eu não estou falando apenas de você saber mexer com novas tecnologias, não estou falando de português, de aprender português. Os jesuítas, por exemplo, ensinavam Guarani para os guaranis e desenvolveram uma gramática da língua Guarani, um dicionário Guarani-Latim, ensinavam latim para os Guarani, não necessariamente português ou espanhol. Mas você começou a desenvolver também na cabeça das pessoas a necessidade, o conjunto de uma série de regras sociais que levavam a valores de justiça e a valores também de cooperação. Numa sociedade que desde o início foi complexa, a cooperação é uma solução importante a ser contemplada. Então, e essa cooperação só pode ser calcada em cima de valores. O ensino educacional, o ensino de base, teve no Brasil durante muito tempo associado a uma cruz, onde você tinha uma igreja, você do lado tinha uma pequena sala de aula e, infelizmente, nós nunca houve a viabilidade em matéria de recursos humanos para você poder estender essa educação a toda a população. Tinha poucos padres, poucas freiras, para uma população muito grande, e mesmo muitos padres e freiras não tinham a vocação de ensinar. E o Estado tinha poucos professores, no início não tinha praticamente nenhum, e você não tem professores simplesmente dizendo, vou ter, vou pagar, vou ter. Leva tempo. Foi se construindo ao longo do tempo um processo que, no fundo, acabou desaguando em quê? Olha, pelo menos nós podemos começar a criar os fundamentos para o funcionamento de uma sociedade e podemos também criar a base para que possa o país desenvolver uma elite intelectual. Não existe país sem elite intelectual. Elite intelectual não quer dizer uma coisa exclusivista, quer dizer uma coisa de mérito. E você não tem elite intelectual se não tiver uma boa educação de base.
Então isso tudo foi se desenvolvendo. Muitos dos que estão aqui sabem melhor a história disso do que eu, e eu queria apenas enfatizar o seguinte: a importância da educação religiosa no Brasil. E eu fui de um colégio religioso, e tenho muitos colegas que foram do mesmo colégio, não são religiosos, mas todos eles têm valores, todos eles sabem distinguir o que é moralmente certo do que é moralmente errado. Se fazem alguma coisa errada, eles estão conscientes que estão fazendo uma coisa errada. Abrindo um parênteses, deveriam de ser mais punidos ainda. Mas, de um jeito ou de outro, existem valores. E hoje nós estamos vivendo uma época moderna, é a época do smartphone, do iPhone, do telefone da Apple, tá certo? É uma época em que os garotas não querem pegar um livro para ler, eles querem ler alguma coisa no telefone. Eles conversam menos entre si, conversam mais no telefone. Ao invés de irem brincar, eles estão no telefone. E as senhoras não têm ideia. Eu pego os garotos que vocês treinam quando eles já têm 18, 19 anos. Não tem ideia das implicações nefastas que isso está tendo. Mais ainda, no telefone vem qualquer tipo de valor, vem qualquer tipo de comportamento. É muito pior do que foi a influência da televisão nos anos 70, 80. Mas é um fato. Então, hoje a minha grande preocupação, e eu não digo com educação religiosa apenas, mas acho que ela pode ser um ingrediente que colabore na solução, é como é que você vai conseguir educar as pessoas com valores. Hoje você não tem mais apenas o problema de falta de meios de implementar a educação, falta de professor, falta de instalações. Em alguns lugares você tem até muitas instalações e muita gente contratada para ser professor. Mas que valores estão sendo passados? Qual é a preocupação de ter valores? O que o Rubens se referiu é quase que aquela pergunta, essa pergunta, Rubens, é quase que marxismo. O marxismo, não o comunismo, o marxismo acha que tudo se explica através da economia. Nem tudo se explica através da economia. Economia é importante, sim, mas nem tudo se explica através da economia. Então, hoje existe um desafio profundo no que tange a valores. É o comportamento. Eu saber identificar aquilo a que eu tenho direito, aquilo a que eu não tenho direito. Quais são as minhas obrigações frente aos outros, outros que podem estar muito distantes, podem ser muito impessoalizados, mas assim mesmo existem, e quais são os meus reais direitos. Não é segredo nenhum que nós estamos vivendo um momento difícil no país. Esse momento difícil está ligado a uma discussão sobre valores. Lá atrás tem isso. Então, hoje mais do que nunca, eu acho que o quadro do Vitor Meirelles, basta olhar as expressões faciais dos índios, que somos nós, o quadro do Vitor Meirelles está mais atual do que nunca.
porque ali você está tendo uma mensagem de um novo valor. Se a pessoa é ou não religiosa, se a religião dela é ou não o catolicismo, o cristianismo, ou se é outra, isso é um problema que eu não estou discutindo. O problema que eu estou discutindo é o problema de valores. A mim me preocupa muito quando você vê gente que prega que deve-se criar criança como se fosse para ser gladiador. A vida não é um jogo de um ganha e o outro perde necessariamente. Se as pessoas colaborarem, todos podem ganhar. Você sair do seu caminho para ajudar a outra pessoa, sem esperar uma recompensa imediata, não é uma idiotice. Se todo mundo tomar esse comportamento, você vai ter um resultado que vai melhorar, inclusive, a vida daquele que saiu sem esperar nada no início. É uma questão de liberdade, é uma questão de direitos, é uma questão de evolução social. E tudo começa na educação básica. Então, eu tinha pensado em falar outras coisas, mas eu cheguei à conclusão do seguinte: Rubens, eu nunca vou conseguir competir em matéria de teologia com ninguém da área de educação religiosa. Eu nunca vou conseguir falar melhor sobre educação básica do que as pessoas que militam nessa área há 30 ou 40 anos. Se depois alguém quiser discutir sobre educação em economia ou engenharia, aí eu topo a discussão, mas isso em outro horário, longe daqui. Então eu queria encerrar agradecendo a presença de todos e desejando que hoje nós temos aqui um conjunto de boas apresentações. Não é à toa que no Rio de Janeiro os 3 melhores colégios sejam colégios religiosos. Além de todo o lado dos valores, existe um valor maior por trás. É que educação, é claro, ela tem um lado de negócio, ela tem que pagar os custos. Mas, quando você olha a educação, se você olha a educação apenas como um gerador de caixa, eu posso garantir a vocês, você nunca vai alcançar o seu potencial. Nunca vai alcançar. Então, eu comparo muito humildemente a Fundação Getúlio Vargas, que tem fins não lucrativos. Aqui eu e os membros do Conselho Diretor trabalhamos sem remuneração alguma. Eu trabalho aqui há 20 anos sem remuneração alguma. Todo resultado que é obtido é reinvestido para melhorar a educação e causar externalidade. Na educação básica, eu vejo os colégios religiosos aqui do Rio fazerem o análogo a isso. Então, obviamente, a qualidade do ensino, a qualidade dos professores, o respeito aos professores, como pessoas, não como unidades, peças de uma máquina apenas, são muito mais relevantes. E com isso, você cria aquela continuidade da qualidade que é fundamental a você alcançar o objetivo, não de fazer lucro, mas sim de educar. Então, muito obrigado a todos. E, um parênteses, eu sou um péssimo palestrante, eu sempre me esqueço de saudar todo mundo. Isso é um malveso da minha formação no Colégio Santo Inácio,
porque eu aprendi que, na verdade, as ideias são importantes e não aquela coisa que se faz no Brasil, que se diz assim, eu saúdo fulano de tal, eu saúdo fulano de tal, eu saúdo fulano de tal, e fica meia hora saudando todo mundo, depois não diz o que quer. Então, acabou o tempo. Eu peço desculpas, então, eu saúdo a todos os presentes, inclusive os nossos palestrantes de hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome da ANEC, Associação Nacional da Educação Católica, o nosso agradecimento à FGV e a todos aqui reunidos e os que nos escutam, que participam conosco dessa bela discussão sobre as missões religiosas e a educação básica no Brasil. É importante nos darmos conta que nós estamos num seminário que procura olhar para trás para continuar a olhar e caminhar para frente. Esses 30 minutos foi-me pedido para compartilhar a minha visão sobre o tema tão relevante, tanto na história quanto na atualidade da educação brasileira. E eu vou dizer, na condição de educador, eu sou professor desde os 17 anos, comecei lá com 3ª série, e hoje mesmo como presidente da ANEC, reitor da Unila Salle Canoas, eu continuo em sala de aula, continuo com meus alunos de mestrado, doutorado, inclusive esse semestre com 2 disciplinas, uma delas na graduação, na licenciatura, porque ali está a nossa vocação de educar. E quando digo vocação de educar, nós de fato nos preocupamos, e eu quero passar aqui aquelas premissas básicas de uma educação cristã, católica e de alguma maneira também confessional. Quando Rubens dizia aqui o que a economia tem a ver com educação, e aquele estudante no final do seminário conseguiu ter uma visão mais sistêmica, isso me chama a atenção porque eu acredito que nós só temos um verdadeiro crescimento econômico quando nós tivermos um efetivo desenvolvimento humano. Nós não vamos ter crescimento econômico se não desenvolvermos pessoas e pessoas de uma forma integral. E o Dr. Carlos aqui já trazia algumas premissas, alguns valores que eu quero aprofundar na minha fala. Foi bem dito, a educação brasileira nasce com a Igreja Católica. E aqui temos um jesuíta, foi meu professor, Padre Geraldo Collin, depois vai ocupar a palavra, é um fenômeno no assunto, e como pessoa, sim, a educação no Brasil nasce com a Igreja Católica, ela nasce na montanha, no altar, diz o Dr. Carlos, mas eu quero mostrar como essa educação desce do altar, desce da montanha, vai para a planície, está no meio da comunidade, no meio do povo, fazendo um trabalho belíssimo nesses 500 anos de história. E o meu olhar, além de educador, também como presidente da ANEC, olhando numa perspectiva de futuro, mas olhando a nossa história, enquanto a ANEC nós temos apenas 10 anos de história, porque a ANEC já há 10 anos se deu conta de um princípio que hoje as instituições estão trabalhando muito sério, que é o trabalho em rede. Ou nós vamos trabalhar em rede ou nós vamos desaparecer. Assim como o Brasil começa apoiado pela educação católica, e a educação católica é o braço direito e esquerdo do governo, durante todo esse percurso, aqui também nós entendemos que lá em 45 criamos a Associação de Educação Católica, que se ocupava das escolas católicas, para ter um
poder maior de inserção na comunidade junto ao governo. Em 52, nós criamos a BESC, da Educação Superior, e em 93, as mantenedoras. O que a ANEC faz nos últimos 2 anos? Junta a educação básica, junta a educação superior, dá as mãos com as mantenedoras, e nesse guarda-chuva chamado ANEC, nós procuramos levar adiante e atender os desafios da nossa educação católica. Aqui eu pontuo nesse mapa a nossa presença em todo o Brasil. Aqui não é preciso identificar os números, mas para dizer que nós estamos pulverizados em todo o nosso Brasil, em todas as regiões. A ANEC, a Educação Católica, está atualmente com 92 instituições de educação superior, 22 hospitais, 412 mantenedoras, 1.148 escolas, 243 obras sociais, e na culminância atendemos, arredondando números, 2 milhões de estudantes. É importante nos darmos conta desses números, para refletirmos sobre o papel de nós todos na sociedade. A ANEC não se diz que é a melhor, mas a ANEC tem uma contribuição importante enquanto educação católica para o desenvolvimento do nosso país, das nossas pessoas e das nossas comunidades. Nós trabalhamos, e eu vou destacar alguns itens, em 5 grandes eixos. Um eixo é o político. Quando nós olhamos para frente, perspectiva da educação católica, por onde nós vamos, nós precisamos sim manter a política do diálogo, e diálogo se dá entre diferentes, porque ali nós vamos estar mais próximos da verdade no momento que nós conseguirmos dialogar mais. Aqui estamos com o Paim, lembra todo o tempo que o senhor passou no Ministério da Educação, quanto diálogo, e eu estou lá agora praticamente toda semana, abrindo portas, dialogando, levando nossas ideias, nossa contribuição, porque entendemos sim que nós não podemos nos furtar de participar desse grande momento democrático do país. Passamos por dificuldades sim, mas nós precisamos dar as caras, dar as tintas, dar a nossa contribuição. O setor pastoral, toda essa questão do cuidado com pessoas, eu vou abordar logo mais. A educação católica tem a grande contribuição de não formar apenas cérebros. É importante o cérebro, mas é importante essa pedagogia do cuidado. Se lá no início nós dizíamos, e o doutor Carlos dizia, a grande preocupação inicial de ensinar a ler e escrever, agora ler os sinais da história, escrever a nossa experiência, as nossas histórias de vida, para dar resposta a esse tempo presente. Essa é uma grande questão da pastoral, pastor, aquele que cuida, aquele que tenta aproximar o que os gregos já nos chamaram a atenção há mais de 2000 anos, quando dizem que, e o próprio Foucault, um grande pensador que diz que nós ocidentais fomos muito cabeça, e sabemos muito, e cuidamos pouco. E a integração da educação católica, quando ela vem com um termo, formação integral, é aproximar esse saber intelectual do meu coração, do meu fazer, o dar essa integração para que as pessoas, de fato, possam agregar valor para a sociedade. Eixo acadêmico, gestão e institucional. A grande questão que fica, e eu me perguntava, já que era para trazer a minha opinião, eu me colocava a pergunta, o que o Brasil ganha com as missões religiosas, e aqui especificamente com a fatia
da instituição católica. Trouxe alguns valores que o Dr. Carlos chama atenção. Gente, a pergunta qual é a função da escola hoje? Eu trago aqui o pensamento do Papa Francisco, grande líder mundial, quando em 2015 nós estávamos lá no Vaticano, no Congresso de Educação, e na oportunidade de fazer 3, 4 perguntas para o Papa, uma pergunta foi: Papa Francisco, qual é a grande e principal missão da escola católica hoje? Eu, que estava nas primeiras fileiras, imaginei o Papa vai nos puxar a orelha e mandar rezar mais. Sim, porque são meio relapsos. Vai mandar olhar para a interioridade, sim. O que o Papa disse para todos nós? A primeira e principal missão de uma escola católica é recuperar o humano que nós perdemos. A primeira missão da escola católica é voltar a essa reumanização, acolhendo a todos, porque o termo católico se diz universal e acolhe nas diferenças. E o Papa não disse isso só no discurso. A prática desse nosso Papa está mostrando, sim, que é preciso trabalhar o que ele chama da pedagogia do encontro, da pedagogia das diferenças. E aí, olhando para o contexto de hoje, escola católica, nós simplesmente nos utilizamos das disciplinas, e aqui nós temos inúmeros educadores. O que eu acredito? A disciplina português, matemática, geografia, ensino religioso é apenas uma desculpa, uma ferramenta, apenas um dispositivo para que através desta disciplina, deste conteúdo, eu passe a minha história de vida, eu passe os meus valores, eu passe uma proposta que na outra ponta vai inspirar os adolescentes e jovens a estruturarem o seu projeto de vida. Essa é uma grande questão de nós sairmos de um conceito restrito ocidental intelectual e irmos para um conceito mais holístico, mais sistêmico, que é preciso educar o humano que está em todos nós. Esse prisma humano não diminui. O irmão Paulo aqui no microfone está pregando então que não é preciso saber. Sim, é preciso saber. A escola católica, desde os seus inícios, ela tem o eixo técnico-científico muito forte. E eu digo para os meus alunos, vocês não podem ser bons, vocês precisam ser os melhores, porque não é o Deus do olho grande que vai cobrar de vocês, é a sociedade que exige respostas qualificadas. É a sociedade que exige profissionais e pessoas melhores. Nós temos na NEC o irmão Ivo Clemente, que nos seus discursos sempre dizem: quando faço formatura, e eu copiei do Ivo e digo para os meus formandos, gente, junto com esse diploma técnico de engenheiro, de psicólogo, de administrador, eu quero entregar o diploma de boa gente, o diploma de bom cidadão, que de fato vá fazer diferença na sua empresa, no seu condomínio, na sua família, no seu contexto. E o prisma transversal, a escola católica, meus queridos, ela já nasce internacionalizada. Se deram conta que as grandes premissas de hoje, por exemplo, para nós nas IES, escolas do ensino médio, internacionalização é a moda do momento. A Igreja Católica mostrou há 500 anos a internacionalização. Agora, o que a Igreja Católica precisa hoje, através da escola católica, mais do que nunca, é, através dos seus valores, das suas disciplinas, dos seus projetos, internacionalizar a solidariedade, internacionalizar o humanismo
internacionalizar os valores que de fato desenvolvem o ser humano. E quando eu digo desenvolve, voltemos à metáfora da economia. A economia somente cresce se eu me desenvolvo por dentro. Se eu me desenvolvo por dentro. E creio que na próxima mesa os especialistas no assunto vão sim chamar a atenção para o desenvolvimento da nossa interioridade como uma condição necessária da escola católica nesta trajetória. O Papa Francisco também nos diz, e é missão hoje, e é uma contribuição da Igreja Católica e das escolas católicas, essa educação integral. O termo está muito banalizado, mas eu chamo a atenção para aquilo que o Papa nos pede, que é o termo harmonizar. Harmonizar, ou seja, dar equilíbrio, porque não basta o irmão Paulo ter título de pós-doutor e uma cabeça enorme se ele não souber acolher. Eu digo para os meus profs, não basta você ter 2 pós-doutorados se não souber olho no olho, se não conhecer teu estudante pelo nome. Se não for trabalhar com ele pensando, eu vou dar uma parcela para construir a história de vida desse sujeito, eu vou melhorar esta família com o meu exemplo, com o meu testemunho. Então o Papa diz, gente, nós desequilibramos muito. E a Igreja Católica, através das suas escolas, quando fala em valores, quando fala em solidariedade, quando fala em voluntariado, todos esses projetos, o que estão dizendo? Gente, nós precisamos atender à premissa da vida em plenitude. E vida em plenitude não vem só com títulos, vida em plenitude vem no equilíbrio de pessoas que de fato sabem, mas sabem fazer, sabem viver, sabem conviver, sabem integrar estes valores. Terceiro ponto. Aqui estamos com os jesuítas neste plenário e vão confirmar o quanto a educação foi prática. A educação católica não ensina apenas na teoria, mas ela quer ensinar sim também para o mercado, também para a vida. Até a década de 80 nós tínhamos essa discussão. Ensina para o mercado ou ensina para a vida? E nós católicos brigando, cara, tem que ensinar para a vida. Eu defendo, tenho que ensinar para os dois, porque o mercado também é parte da minha vida o tempo todo. Eu preciso formar as melhores pessoas para o mercado, mas eu preciso formar para a vida. E formar para a vida, meus amigos, nós precisamos formar na lógica da experiência. Nós estamos no século da experiência, no século do palpável. E esse mundo, dito aqui pelo Carlos, fugaz das novas tecnologias, às vezes nos deixam flutuando na superfície. E o que acontece? Pelo excesso da informação, pelo excesso da pressa, pelo excesso da correria, nós surfamos por tudo e nós não paramos, não colocamos a tenda para viver e conviver. Vocês lembram daquela passagem bíblica, mestre, é bom estarmos aqui? Vamos construir mais uma tenda aí, uma para ti, para Elias. Moral da história, o Cristo veio para fazer uma experiência de vida. Ele não veio para criar uma nova religião. Ele veio trazer um novo modo de viver. E esse novo modo de viver hoje se dá através da experiência. Nós estamos carentes de experiência. E sintoma disso é que nós chegamos no final do dia super cansados e às vezes no jargão, cara, o que eu fiz hoje? Não fiz nada. O que eu fiz na semana? Estou podre de cansado, não fiz nada essa semana. Não é que você não fez nada. Você correu o tempo inteiro e não parou para vivenciar.
você não meditou, você não rezou, você não conviveu com o seu filho, você não olhou nos olhos, você foi simplesmente surfando na superfície e não abriu a tua tenda para fazer a experiência. Escola católica que quer ter futuro, que quer ir adiante, precisa sim propiciar a experiência. Olha nossos grupos de jovens das escolas católicas. A experiência fideliza o aluno. Projetos de voluntariado fideliza aluno. Metodologias ativas fidelizam alunos. Metodologia por projeto, sim. Onde tem a experiência, ali está o nosso tesouro e ali nós colocamos o nosso coração, diz a nossa Bíblia. Gente, e a experiência não se dá apenas nesse momento que a escola católica é chamada para experiência. Não é só para estudante de escola de ensino fundamental, é para todo ser humano que carece de experiência. Aqui eu trouxe umas imagens da nossa sala Google, sala de aula invertida, onde os estudantes botam a mão na massa. Eu estou levando meus mestrando, doutorandos para essa sala também, e aí vem o cara de gravata, fica na banqueta, o outro tira a gravata, senta nos puffs, mas o importante o que é? Não me importa a forma, importa que você se envolva, que tenha paixão, que tenha encantamento. Eu vou fidelizar esse estudante. Logo, a escola católica não tem apenas um termo chamado instituição, ela se diz comunidade educativa. Porque é na comunidade que nós temos algo em comum, e quando temos algo em comum, nós celebramos, nós partilhamos. Nós trazemos as famílias, nós trazemos o estudante, nós trazemos o entorno, trazemos os empresários para fazer essa experiência. Quarto ponto que a escola católica precisa, num mundo de um vazio existencial como nunca. O Frankl, psicólogo vienense, dizia que passou por 4 campos de concentração. Na Segunda Guerra Mundial nós não tínhamos com o que viver. Contanto agora, no final do século XX, dizia ele, e eu acrescento no início do século XXI, nós temos com o que viver, contudo, nem sempre temos para que viver. É só olhar a grande preocupação das escolas católicas com bullying, com suicídio, com jovens sem esperança, com a síndrome da baleia azul e por aí afora. Eu trago aqui um pensamento do Martin Buber, todos nós conhecemos, o grande filósofo Martin Buber. Entre tantos estudantes que ele acolhia, ele um dia também ouviu mais um estudante, e ele dá conselhos intelectuais. Ele fica no andar de cima dando conselhos intelectuais, esquece que o problema do jovem é no andar de baixo existencial. O jovem vai embora e se suicida. E aí o Buber entra em crise e se pergunta: se eu tivesse ouvido o jovem no andar de baixo, no andar existencial, teria ocorrido tal suicídio? Gente, essa premissa é um valor que a escola católica tem e não pode perder. Quando nós ouvimos as pessoas, quando nós refletimos na sala dos professores, quando nós iniciamos com uma espiritualidade, nós estamos ajudando as pessoas a sair de si e ir em busca de algo diferente de si mesmo. Quando a escola católica nos convoca, através do setor de pastoral, do setor comunitário, do seu projeto pedagógico, ela está dizendo que a nossa verdadeira realização, o verdadeiro sentido da vida que nós buscamos é aquela premissa do Kierkegaard, que a porta da felicidade se abre para fora. É a premissa bíblica. A sogra de Pedro
se põe a servir quando ela se sente curada. Não é só uma cura física, é uma cura espiritual, é uma disposição diante da vida. A escola católica o tempo inteiro faz esse movimento. Saia do teu mundo, saia do teu egoísmo, saia do mito do Narciso e olhe em direção a um outro diferente de ti. Não pode perder a escola católica, já que estamos falando dos desafios, desse movimento da solidariedade. O Cristo mostrou que ele veio não para coçar o seu umbigo dos seus discípulos, mas que ele tinha uma missão, fazer a vontade do Pai. Se nós conseguirmos colocar nessa juventude, que o olho parou de brilhar para muitos, que não tem mais esperança, qual é o sentido da vida? Qual é o projeto que vai me enganchar, que vai fazer liga? Eu tenho ao menos uma pessoa para amar, eu tenho ao menos um projeto a desenvolver, eu tenho uma missão a realizar. Se nós respondemos sim a essas 3 perguntas, a escola católica está no caminho certo. O estudante da escola católica está no caminho certo. E o Papa Francisco diz que nenhum tipo de fechamento é benéfico para a educação. Gente, a educação católica não pode só formar para ranking. Nós discutimos muito na ANEC. Os rankings são válidos? São. É uma métrica? É. Mas o ranking jamais vai medir o valor intangível do ser humano. O ranking jamais vai medir o meu valor de solidariedade. O ranking jamais vai medir o que eu desenvolvi no meu entorno. O ranking jamais vai responder à pergunta o que a sociedade ganhou com aquele estudante católico, com aquele educador católico. O que a cidade ganhou com aquele projeto pedagógico católico. 6º ponto. A escola católica vai muito além do que o MEC, o Ministério de Assistência Social, o Ministério da Saúde, esses 3 que nós estamos super involucrados, vai muito além da condição técnica legal. A escola católica sempre chama, sim, tem uma lei que diz da responsabilidade social, e nós procuramos fazer bem. Agora, tem um outro ponto que a pedagogia católica diz, e a responsabilidade pessoal. O que o mundo ganha comigo? Aqui nós colocamos uma pergunta inversa à lógica de um capitalismo perverso. Se não nos cuidarmos, nós entramos na armadilha. O que eu ganho com isso? E muitos de nós fomos criados nessa lógica. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ou não vou? Participo ou não participo? Eu me envolvo ou não me envolvo? Sempre tem uma premissa por trás do que eu ganho com isso. A escola católica diz não, mude a flecha, inverta, te coloque a pergunta, o que as pessoas vão ganhar com a minha existência? O que a ANEC fica melhor que o irmão Paulo? O que os meus estudantes levam para a vida através da convivência comigo? Gente, e olhando para as questões legais, então, aqui dados do ano passado, que nós tivemos nas escolas católicas a grande luta para manter a filantropia, deem uma olhada. A cada real que o governo renuncia, nós devolvemos no tangível e intangível 5,9. 5,9. Nós mostramos para o governo que ele, naquele rombo da Previdência de 360 milhões, apenas 10 milhões correspondiam às nossas isenções. Mas desses 10 que ele nos isenta, nós devolvemos para a sociedade quanto? A multiplicação dos pães e peixes. Ele me isenta 10 e eu provo que devolvi 59. 59. Olhem a função social da educação católica. Meu tempo está esgotando, eu vou acelerando. Ponto 7. Participação nas políticas educacionais. Provavelmente, Padre Geraldo e outros vão dizer a importância da igreja
na Constituição, na formação política do Brasil, nas grandes lideranças, grandes intelectuais. Nós, de alguma forma, a educação, a formação para educadores, para professores, esta bandeira da dignificação da profissão docente é uma bandeira que esteve, está e creio estará por muito tempo. Porque enquanto esse país não valorizar a docência, principalmente da educação básica, enquanto não fizer justiça com os seus professores, nós estamos com uma dívida enorme. E aqui a ANEC continua nessa dimensão política educacional, direto lá dentro do CNE e no MEC, falando de filantropia, FIES, diretrizes curriculares nacionais, base nacional curricular comum, reforma do ensino médio e por aí vai. E eu quero ir concluindo com essa grande questão, que a educação católica tem um grande legado para a vida, ela já deixa um grande legado para a sociedade brasileira. Não somos apenas nós adultos de cabelos grisalhos ou brancos, que passamos dos 50 anos e a curva começa a descer, que olhamos para trás e começamos a pensar, o que nós fizemos com nossos sonhos? O que nós fizemos com nossos projetos? Quais são nossos filhos espirituais, afetivos, intelectuais? Questiono isso porque a educação católica não é estéril. A educação católica tem milhares ou milhões de filhos espirituais, de filhos afetivos, de filhos intelectuais, que mesmo no dia que faltarem, eles vão continuar na retina, vão continuar no coração daqueles que nós de fato amamos, daqueles que nós acolhemos, daquele que entrou como aluno e nós os devolvemos como pessoas, com um nome, contribuindo com uma história de vida. E um ícone da educação católica, eu quero concluir por aqui, o nosso querido Dom Pedro Casaldáliga. Na simplicidade dele, eu creio que ele é uma metáfora do que é a educação católica. Diz ele, ao final do caminho me dirão, tens vivido, tens amado, e eu, sem dizer nada, abrirei o coração cheio de nomes. Sim, porque a educação católica, no seu silêncio, na sua humildade, nos seus corredores, dentro e fora dos seus muros, continua levando os valores de uma vida cada vez mais plena, dando esperança para a nossa juventude. Não podemos nos perder na comercialização da educação. Precisamos, sim, continuar reafirmando a importância de uma educação que ajuda outros grupos, e digo outros grupos, não somos únicos, outros grupos a formar pessoas, a desenvolver o país nessa dimensão da transcendência, nesta dimensão da nossa formação integral. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos acompanhe nesta trajetória.